Qual seria o problema que o governo de esquerda, o governo petista, o progressismo tem com o ensinamento cívico-militar para alunos que podem crescer como seres humanos melhores, seres humanos mais intelectualmente preparados e bons seres humanos aí que possam dar para a sociedade? Eu não vou aqui, deputado, entrar mais nessa questão. É a terceira audiência que eu venho aqui. Eu já falei sobre a cívico-militar. Aliás, a PGR agora, eu coloquei claramente, há uma inconstitucionalidade nesse programa. Não há dados científicos que comprovem isso. Eu vou dar o exemplo do meu estado. Meu estado tem a menor evasão escolar do país depois de São Paulo. Porque São Paulo, lá no ensino médio, tem uma coisa chamada que ele passa todo mundo, né? Inclusive, eu fiquei até assustado com isso. Eles passam, ninguém é reprovado lá em São Paulo. E o Ceará é o segundo. E não foi porque é uma implantação de uma escola militar. Agora, toda escola tem que ter disciplina, independente de ser militar ou não. Toda escola tem que ter disciplina. Isso é uma coisa que precisa acabar com esse discurso. Só tem disciplina. Não, toda escola precisa ter disciplina, precisa ter regra, obrigações do aluno, obrigações do professor, para garantir aí a qualidade da aprendizagem. Então a disciplina tem que ter em toda a escola, independente do modelo. E lembrar, deputado, que as redes têm autonomia. Se o governador lá quiser criar a escola dele cívico-militar, ele pode criar. Agora, essa não é a prioridade, até porque eu já justifiquei. Tem um parecer jurídico mostrando a inconstitucionalidade. Eu criei escola militar no estado, só tinha uma escola militar da polícia para atender demandas que criamos no interior. Mas isso não pode virar regra, até porque todas as evidências dos estudos já mostraram que essa não é a melhor política de resultado. E vamos fazer o debate. Nós estamos focando em alfabetizar crianças que precisam ser alfabetizadas, que essa foi a experiência do Ceará, que foi a experiência do Brasil, que vocês, inclusive, aprovaram aqui no Novo Fundeb. Lá, a experiência é repartir por resultado. Qual foi a crítica que eu faço ao Novo Fundeb? O Novo Fundeb nós estamos ampliando a 23% a contribuição, o repasse da União, e não estamos cobrando resultado na ponta. Quando a gente fez a política do ICMS, a gente cobra resultado do IDEB. O município que apresentar melhor resultado tem mais recursos. Nenhuma política funciona sem meta e sem avaliar resultado, gente. Nenhuma política. Porque você pode olhar, tem estado rico que tem dinheiro, que o resultado da educação é ruim. Tem estado pobre que tem pouco dinheiro, que o resultado é bom. Então não é só a questão do recurso, é a boa governança. Quando a gente fala da questão da educação básica, desculpe, presidente, se eu estou aqui me estendendo demais. Só para a gente prosseguir, ministro. A grande responsabilidade do ensino médio é do governo do Estado. Mas se o aluno não fizer um bom ensino fundamental, que a grande maioria é responsabilidade dos municípios, ele já chega ruim no ensino médio. Por isso a cooperação federativa é importante, para olhar a criança desde a creche, desde a alfabetização. Com isso ele consegue melhorar, avançar e diminuir a distorção em idade séria, evasão, abandono e chegar ao ensino médio e concluir o ensino médio. Gente, o IBGE mostrou 69 milhões de brasileiros não terminaram a educação básica nesse país. 1/3 da população, minha gente. Ministro, era o mínimo que o país precisa garantir, é que todo brasileiro termine a educação básica nesse país. Então me desculpa aí, presidente, eu vou procurar responder as outras perguntas na próxima rodada. O senhor disse aqui que, com relação ao fim das escolas cívico-militares, não é questão política, mas sim pedagógica. Se não se trata de uma questão ideológica e sim pedagógica, quais foram os critérios pedagógicos analisados, índices de desempenho, indicadores, metas, pelo MEC, para balizar essa extinção desse modelo cívico-militar? E a gente precisa, e aí eu falo também para o deputado capitão Alder, que a gente precisa, eu acho que o Brasil está precisando de acabar com essa coisa, essa polarização toda. A gente tem tanta experiência positiva. Vou dar um exemplo do governador Caiado, que é oposição ao governo. Caiado foi lá no Ceará conhecer a experiência e implementar lá no Goiás. Uma pessoa que tem uma relação grande com o governador. Então a gente tem tanta experiência exitosa e positiva na educação no Brasil, em Goiás, no Paraná, em Espírito Santo, no Piauí, em Ceará. Nós precisamos inventar roda, sabe? E acabar com essa coisa, gente. Eu acabei de dar o exemplo, não é a questão da escola militar, é totalmente diferente das polícias, totalmente da escola cívica militar, deputado. Totalmente. Primeiro foi feita uma seleção. Por que são as melhores? Feita uma seleção para entrar. Você não absorve todos os alunos que chegam lá para dar. É uma seleção, só entra os melhores lá. Por isso que os resultados são os melhores. A educação tem que absorver todos. E olhar desde o início.
Porque senão você chega a uma exclusão no final, porque a gente perde 500... Deputado, nós perdemos 500 mil jovens da educação pública no ensino médio, deixam a escola por ano no Brasil, gente. É preciso se revoltar com isso, não aceitar um indicador desse. É o pé de meia que vai resolver? Não, sozinho não. Mas o IBGE mostrou que a grande maioria dos alunos que abandonam é por questão financeira, que é uma realidade desigual no Brasil. Tem gente que não é opção, não. Tem gente que é por necessidade, às vezes, que o aluno abandona a escola para poder botar comida em casa para os pais, gente. Essa é a realidade ainda do Brasil. Agora, a escola precisa ter uma boa infraestrutura, a escola precisa ter conectividade, a escola precisa ter bom professor. Por que é que eu defendo a escola tempo integral? É um modelo americano, um modelo francês. O cara passa o dia na escola, que ela vai extrapolar a disciplina, ela vai praticar esporte. Por que é que os melhores medalhistas das Olimpíadas são desses países? Porque é a escola que estimula o esporte. Então, o aluno que vai para a escola, passa o dia na escola, faz a boa refeição, pratica um esporte, faz cultura, faz computação, faz língua. Esse é o modelo de escola exitosa do mundo inteiro. Deputado Feliciano, o senhor me perguntou se a culpa era do professor. O presidente Lula não disse isso. Aliás, se tem uma pessoa que respeita as greves, a mobilização dos... é o presidente Lula. Sempre respeitou. E sempre abriu diálogo. Eu quero aqui, inclusive, cumprimentar as entidades aqui presentes, a FASUBRA, a ANDES, a FENET. Todo lugar que eu vou no Estado, que eu vou lá, depois eu recebo uma comissão. Eu desconheço o ministro que fez isso antes, de receber lá uma comissão e passar 1 hora discutindo com ele. Esse é um governo, eu quero lembrar aos companheiros e companheiras das entidades, que nós passamos, eu sou servidor público federal, passamos anos e anos com 0 de reajuste. O governo passado deu 0 aos servidores. Primeiro ano do presidente Lula foi 9%, o dobro da inflação. É claro que é impossível recuperar a defasagem de anos e anos em 1 ano e meio de governo, gente. Mas que reabriu o diálogo. Eu inclusive, defendo, fui governador, negociei muito com muitas categorias que greve, a gente só entra em greve quando não tem diálogo. O governo que abre a negociação, que tem discutido, que tem sentado a ministra, a equipe da MGI, as propostas que é preciso chegar lá na base, são propostas que nunca foram apresentadas para as categorias, como está sendo apresentado agora. Que varia entre 23% a 43% para docentes, dependendo do nível, até 2026, e varia de 26,8% a 46,5% para os servidores técnico-administrativos. Inclusive mudando esses steps, que era uma grande reivindicação, mudando a entrada, aglomerando níveis de carreira. Então, tudo isso tem sido discutido. E eu tenho certeza, com responsabilidade, nós vamos superar, mas respeitando, e aqui eu quero mais uma vez dizer do respeito e da valorização que esse governo tem aos servidores públicos federais, das universidades e institutos federais, que cumprem um grande papel para a educação pública desse país. Então, não é culpa de professor, não é culpa. Nós estamos aqui tentando reconstruir, repito, eu sou um homem que não gosta de olhar para o passado, não. Mas eu vou dar um depoimento meu. Eu fui governador, nunca fui recebido por um ministro daquele ministério. Repito, tive que entrar na justiça para receber o recurso que devia ao Ceará, ainda de governos passados. Portanto, o nosso governo é de diálogo, que é o meu compromisso e o meu estilo. Independente, repito, qual é a cor partidária do prefeito, do deputado ou do governador. Nós estamos falando aqui das pessoas, da educação. Nenhum país do mundo conseguiu crescer, se desenvolver, dar oportunidade sem educação. Nós precisamos tirar esse discurso da retórica. E eu faço um apelo para... Vamos aumentar o orçamento do MEC no próximo ano. Vamos colocar mais recursos para que a gente possa melhorar as universidades, institutos federais. Não adianta estar só no discurso. A gente tem que colocar na prática. Esse governo já aumentou em 50 bilhões de reais o orçamento de 2022 para 2022. Num esforço enorme. Buscando tirar dinheiro de fundo para garantir o pé de meia. Mas um país que não investe em educação, em ciência e tecnologia é fadado ao insucesso. Nós vamos garantir a educação para todos, só vamos garantir se tiver recurso, tiver dinheiro, tiver investimento. Agora, não é só dinheiro também não. É cobrar resultado, deputado. É cobrar retorno das entes, dos federados e das redes municipais e estaduais. Os livros didáticos do MEC, me perguntaram aqui, criou essa polêmica do avesso da pele. Olha, o avesso da pele foi autorizado no governo passado, gente. Não foi nesse governo, não. Eu estou dizendo é que há uma comissão de professores, de técnicos que avaliam
quem adquire o livro não é o MEC, não. Quem decide quais os livros que a rede quer é a própria rede. Não somos nós que dizemos que esse é o livro que tem que ir para a rede. É a ponta que diz, deputado. Exatamente. Então, assim, não é o fato... Então, a rede, nós colocamos lá um catálogo de livros literários e as redes da educação básica são construídas com eles, dos livros didáticos. Talvez é um dos maiores programas no mundo de apoio às redes educacionais. Nós precisamos ter orgulho do PNLD, orgulho desse programa. Agora, quem define qual é a aquisição que aquela escola, qual aquela rede vai fazer, é a rede municipal, é a rede estadual.